Oi pessoal, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema do espaço rural. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada nós finalizamos falando sobre agricultura de jardinagem e agricultura de subsistência. Então, ainda vamos falar de mais alguns modelos agrícolas. Dando continuidade, a gente vai falar agora de um modelo agrícola que não implica relações familiares. São relações que se estabelecem entre uma pessoa que tem a terra e outra que vai trabalhar nela. Vamos destacar então, primeiramente, as características gerais. Esse modelo se chama Plantation, eu sei que já foi visto várias vezes por vocês em história e em geografia em anos anteriores, tá? Só para relembrar, a gente está falando de uma agricultura que vai se utilizar de latifúndios, grandes propriedades, tá? Monocultores, então uma cultura só predominante, voltado para exportação, principalmente, não para o mercado interno. E por fim, a gente discute a questão da mão de obra. Por quê, gente? No passado, a gente vê que a plantation ela foi muito utilizada. E ela foi utilizada naquele período que existia uma relação forte entre metrópole e colônia no capitalismo mercantil, certo? Então, qual era a mão de obra utilizada predominante? Era a mão de obra escravizada, a mão de obra africana. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de falar que a gente está falando de uma relação patronal nesse sentido. Por quê? Porque o escravo, ele era considerado uma propriedade do seu senhor. Não existia uma relação de trabalho assalariado. Não podemos esquecer que aqui no Brasil nós tivemos plantation. Mas e se a gente for falar dos dias de hoje, Mirelle? Ainda existem plantations? Então, gente, alguns estudiosos, eles não concordam com isso, porque eles falam que necessariamente a plantation, ela implica uma mão de obra escravizada, tá? E que, claramente, como a escravidão ela não existe, hoje em dia ela é um crime, ela não é permitida, essa plantation ela também não pode mais existir, certo? Como se ela tivesse tido uma temporalidade, uma característica bastante específica e delimitada num período anterior da história. Se a gente for levar em consideração na perspectiva de outros estudiosos, eles acham que a plantation ainda existe por quê? Porque nós vemos essa estrutura aqui, latifúndio, monocultor, voltado para exportação, que absorve muita mão de obra, em alguns países, principalmente nos países periféricos e semiperiféricos, que vão envolver continentes como África, Ásia e América Latina. Mas, Mirelle, a pergunta que fica, como se estabelece essa relação de trabalho? Gente, muitas vezes essa relação de trabalho é uma relação de grande exploração, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, então a gente pode afirmar que ainda existe uma relação de trabalho de seres escravizados? Não, gente. Escravidão é um conceito. Escravidão teve uma temporalidade. Como eu acabei de falar para vocês, escravidão hoje em dia é crime. Se alguém afirma que tem um escravo, essa pessoa vai presa, tá? Mas, Mirelle, a gente sabe que alguns trabalhadores rurais, eles se expõem a condições de trabalho extremamente degradantes. Verdade, vocês também estão certos. Então, nós vamos falar que existem condições de trabalho análogas à escravidão. É bem interessante usar isso também, gente, na redação do Enem, tá? Não esqueçam. Por favor, não falem que hoje em dia existe escravidão. Se a gente está falando de uma condição de trabalho que a mão de obra é muito explorada, nós estamos falando de uma condição de trabalho análoga à escravidão. E assim, nós fechamos a plantation. Em seguida, nós vamos falar de um modelo agrícola que é completamente diferente da plantation, que é o modelo da agricultura europeia. Percebemos que há a predominância de um tipo específico que a gente chama de Mixed Farming. Por que Mixed? Porque existe uma mistura, gente. A gente aqui está falando de monocultura. Aqui a gente está falando de policultura. Aqui é um modelo extensivo na plantation.
Já desse lado, a gente está falando de um modelo intensivo, de alta produtividade. Se a plantation ela vai utilizar grandes propriedades, aqui, gente, nós vamos utilizar pequenas e médias propriedades. A gente vai ver que 20% da população europeia só mora no campo. Todo o resto é urbanizado. A Europa é amplamente urbanizada. Levando em consideração que existem essas discrepâncias econômicas, elas vão acabar sendo refletidas também no tamanho das propriedades rurais. Países que são mais desenvolvidos são mais urbanizados. Países que são menos desenvolvidos têm mais propriedades agrícolas. Mas, como eu disse para vocês no início, no geral, o que nós observamos são pequenas e médias propriedades. Se as propriedades são pequenas, Mirelle, como a produtividade ela pode ser alta? Porque é uma agricultura intensiva. Lembra que eu falei? Ela é altamente mecanizada. Isso significa que a capacidade produtiva da terra ela é muito grande, o que por consequência vai gerar uma baixa absorção de mão de obra. Situação completamente diferente dessa que eu acabei de apresentar para vocês na plantation, que são grandes propriedades, mas que por conta da baixa mecanização, por sua vez, acabam absorvendo muita mão de obra e uma mão de obra sem qualificação, diferente daqui. E aí, pessoal, eu queria fechar essa aula, que está dividida em duas partes, porque eu vou dar continuidade numa próxima, falando sobre o PAC, que é a Política Agrícola Comum, que existe na Europa desde 1962 e que, a partir dessa política, nós vamos ver a ampla utilização de subsídios por parte da Europa, o que vai gerar uma série de desdobramentos na economia mundial que nós vamos ver no próximo tempo. Tá certo, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo e até daqui a pouco.